Olá, alunos do sexto ano A, como vocês estão? Espero que estejam bem. Essa é a nossa primeira videoaula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre transformação dos materiais, as transformações dos materiais. E bom, para começar a nossa aula, eu peço para você que esteja com o seu livro didático em mãos, o livro de ciências. Caso você não esteja, dê uma pequena pausa nesse vídeo e vá buscar o seu. Ok? Pegou? Então, vamos começar? Você vai abrir o seu livro na página 16. A partir daí, a gente começa esse debate. Bom, transformações dos materiais. Quando a gente pensa em transformações dos materiais, né, o próprio livro vai trazer que existem transformações que são chamadas de transformações físicas e transformações químicas. Nós vamos estudar dois tipos, transformações físicas e transformações químicas. Então, é importante que nós saibamos a diferença entre uma e outra. Vamos começar com a transformação física? Então, a transformação física, como o próprio nome diz, física, quer dizer a aparência, né, o formato, o tamanho. Uma transformação física é quando não ocorre a formação de novos materiais, né? Há uma mudança, mas não ocorre a formação de novos materiais. Mas como assim, professora? Então não muda nada? Muda. Nesse tipo de transformação, a transformação física, o que muda, às vezes, é o tamanho, a forma ou a aparência, né? Não há o surgimento de novos materiais. Vou trazer aqui alguns exemplos com imagens para vocês. O primeiro exemplo que eu quero trazer, por exemplo, gente, uma folha de papel. Eu pego uma folha de ofício, né? Ela tá aqui lisinha. E eu amasso essa folha todinha e faço aquelas bolinhas de papel. E aí, o que acontece? Qual foi o tipo de transformação? Foi uma transformação física. Ou seja, eu mudei o formato, o tamanho, a aparência. Mas eu não mudei a essência do material, a essência da folha em si. Ok? Esse é o primeiro exemplo de transformação física. Se eu desembolar essa folha, ela, só teve uma mudança física, mas não uma mudança química. Não surgiu novos materiais a partir daí. O segundo exemplo, gente, é a madeira. Quando nós pegamos a madeira lá na floresta e aí tira a copa da árvore, fica só aquele toco da madeira, ok? O material ali puro em si. Quando eu pego essa madeira e faço uma escultura, e faço um móvel, esse tipo de transformação também é chamado de transformação física. Por quê? Porque eu não mudei a essência do material, a essência da madeira. Eu não criei novos materiais a partir dele. Eu apenas modifiquei o formato. Eu apenas modifiquei o tamanho, da madeira. Então, nós vemos que é mais um tipo de transformação física. Mais um exemplo que eu quero trazer para vocês é a água. A água que nós usamos, diariamente. Então, a água, ela é líquida, geralmente, assim, porque a gente geralmente bebe ela líquida. Mas, às vezes, a gente quer fazer um suco, quer beber com refri, o que é que a gente faz? A gente pega aquela água e põe em forminhas de gelo, levamos para a geladeira e deixamos lá numa temperatura, bem baixa. O que acontece? Aquela água, ela congela e vira aquelas pedrinhas de gelo. Esse tipo de transformação da água também é chamada de transformação física. Por quê? Porque não houve uma mudança na essência da água, no material da água. Não houve novos materiais criados. Apenas a mudança foi a fórmula como as moléculas se dispõem, quando ela está líquida e quando a água está congelada. Então, esses são 3 exemplos que eu quis trazer para vocês nesta transformação física. Ok, gente? Lembrando, essas transformações físicas dos materiais mudam o formato, o tamanho, a aparência, mas não cria novos materiais. O que já é diferente da transformação química, que é o que nós vamos falar agora. No tipo de transformação química, a mudança é um pouco mais complexa, assim por dizer. Por quê, professora? Na transformação química, o que muda no material, Não muda só a questão física, o formato, o tamanho. Muda principalmente, como é que eu posso saber que houve uma transformação química?
quando a gente percebe que mudou a cor, a coloração, né, daquele material, ou quando acontece uma efervescência, ou uma combustão, ou uma ferrugem. Além do que, outra diferença da transformação química é que na transformação química, além de mudar a cor e etc., sempre gera novos materiais. Ok, gente, essas são as principais características. Mas vamos para a prática, vamos ver alguns exemplos de transformação química para facilitar o entendimento. O primeiro exemplo aqui para vocês é a madeira. Lembra da madeira que a gente usou no primeiro? Quando eu apenas eu faço ali uma escultura, eu faço ali um móvel, é uma transformação física. Nesse caso aqui, quando eu faço uma fogueira, quando eu uso a madeira numa lareira, já se trata de uma transformação química. Por quê? Porque você percebe que há a formação de novos materiais, que são o carvão, gera o CO2, né, na fumaça. Então, muda a cor e cria novos materiais, que é o carvão e etc. Vamos para mais um exemplo? O próximo exemplo é quando a gente usa um material que tem ferro. E esse ferro, ele é exposto à umidade, por exemplo, como um prego. O que acontece? Acontece o processo que nós chamamos de ferrugem, quando tem um ferro, um prego enferrujado. Isso é uma transformação química. Por quê? Porque acontece a formação de novos materiais, modifica a essência do ferro, né? Ele não é mais a mesma. Então, se modificou, se criou novos materiais, é uma transformação química. O terceiro exemplo que eu trago para vocês é daqueles comprimidos efervescentes que a gente toma, às vezes, quando se alimenta e não se sente muito bem, né? Esse tipo de transformação é transformação química por quê? Porque aqueles comprimidos, eles são compostos de diversos materiais, né? De diversos medicamentos ali, paracetamol, aspirina, bicarbonato. Então, quando esses materiais, esses medicamentos, eles entram em contato com a água ali, aquele comprimido, gera o gás carbônico, que são aquelas bolinhas, né, que sobem ali. Então, há sim a formação de novos materiais, há sim uma mudança na coloração. Então, esse exemplo dos comprimidos, esse exemplo de efervescência, também é uma transformação química. Ok, pessoal? Agora nós vamos testar se vocês realmente aprenderam os conceitos. Vamos relembrar. Quando acontece uma transformação física? Quando o que muda é o tamanho, a forma ou a aparência. Já uma transformação química muda principalmente a cor, cria novos materiais a partir daquele e pode acontecer a efervescência, a combustão ou a ferrugem, por exemplo. Ok? Primeiro exemplo, quando a gente derrete o ferro ali, quando a gente funde o ferro para criar uma espada, uma panela ou algum instrumento, esse tipo de transformação é física ou química? Pense aí. Gente, quando nós derretemos o ferro, esse tipo de transformação é apenas físico. Por quê? Porque nós não mudamos a essência do ferro, né? Nós mudamos ali o formato, né? Quando aquele ferro foi fundido, quando ele foi derretido, nós transformamos numa panela ou numa espada, nós apenas mudamos o formato. Então, se trata de uma transformação física. O segundo exemplo, pessoal, quero que vocês me respondam. Quando a gente vai comer aquele cuscuz que frita um ovo, fritar um ovo, é uma transformação física ou química? O que é que vocês me dizem? Gente, o processo de fritar um ovo é uma transformação química. Por quê? A primeira coisa que vocês vão perceber de uma transformação química é a mudança na coloração. Além de que, quando nós vamos fritar o ovo, né, ali acontecem muitas reações químicas devido ao uso do calor, do óleo, etc. Isso acaba gerando novas substâncias. Essas reações químicas geram novas substâncias. Então, sim, o processo de fritar um ovo é uma transformação química. Mais um exemplo, pessoal, para vocês. Quando, às vezes, a gente compra o leite ali para tomar café, fazer uma receita, e o leite acaba azedando. Um leite azedado. É uma transformação química ou uma transformação física? O que vocês me dizem? Se trata de uma transformação química. Por quê?
Vocês devem saber que o leite, ele contém bactérias, né? E essas bactérias, elas usam a glicose do leite, que é o açúcar do leite, para se reproduzir, para sobreviver. E nesse processo que elas vão ali, utilizando a glicose, se reproduzindo, vai surgindo o ácido lático, né? Esse ácido lático é o que faz o leite coagular e virar coalhada. Então, perceba que o leite, quando ele está azedado, aconteceu uma transformação química. Por quê? Porque surgiu um novo elemento aqui, um novo material, que é o quê? O ácido lático. Então, sim, se trata de uma transformação química. Percebe, gente, como tudo isso está no nosso dia a dia. Se você parar para observar como você faz comida, alguns materiais da sua casa, você vai conseguir diferenciar transformações físicas e transformações químicas, ok? Gente, agora nós vamos exercitar com um livro, né? Então, nós estamos terminando a nossa aula por aqui. Bons estudos e até a próxima.